Marcos, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem por todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. É um momento que a fama de Jesus já está na conversa comum, no senso coletivo, onde todo mundo sabe quem é ele. Ele já é aquele que está dando sinais do reino de Deus, a tal ponto das multidões irem até ele, querem vê-lo, uns por curiosidade, outros por necessidade, alguns religiosos para avaliá-lo, outros com uma carência profunda de serem transformados, vão chegando, e em cada lugar que ele chega, automaticamente muita gente está ao seu redor, e todas as categorias de pessoas estão ali, desde o curioso, do religioso, do carente, do enfermo, dos seus amigos. Algumas vezes a gente percebe os seus familiares, e esse é mais um cenário que Marcos está nos contando desse acontecimento. Marcos escreve seu evangelho com uma certa pressa. Ele quer nos dizer logo que ele é o Messias. Você vai ler o evangelho e você vai perceber que ele está contando rapidamente a história de Jesus. Nos parece um roteiro de alguém que está querendo dizer logo porque ele está escrevendo. Enquanto você percebe Mateus tentando provar para os judeus que Jesus é o Messias, Marcos, por sua vez, está querendo nos dizer de forma muito rápida, sem muitas comprovações, que ele é e que ele é. E já no segundo capítulo ele nos conta essa história de um homem que por si só jamais conseguiria se apresentar a Jesus. E mesmo tendo a ajuda de algumas pessoas, a dificuldade é imensa. E aí ele vai desde um perdão da redenção da história desse homem, nos mostrando o valor da sua encarnação, porque ele veio. E quando ele é questionado sobre um paralítico, o perdão dos pecados pode ser algo insignificante diante do tamanho do problema que ele tem. Ele não diminui o entendimento da profundidade do problema daquele homem que estava para além da sua paralisia, mas tanto perdoa os seus pecados, restaura a sua vida. Mas antes de entrar nesse processo de perdão, quem perdoa, por que perdoa, o que me chama a atenção é o fato de 4 homens anônimos se colocarem à disposição desse homem limitado para ser um instrumento de cura. É uma história que só é possível porque tem homens sensíveis à dor do próximo. É uma cura possível porque tem compaixão não só do mestre, mas de 4 homens que a gente não sabe o seu nome.
É uma cura possível, não só porque é uma energia, uma intencionalidade em Jesus, em dialogar com Ele, ver o seu problema, mas tem 4 homens que antes de Jesus já estão com uma disposição imensa em ser um instrumento de cura e de transformação dele. Esses homens carregam um paralítico e diante da impossibilidade de entrar pela porta, de apresentá-lo, engraçado que a coisa poderia ter sido mais fácil, né? Jesus poderia ter facilitado as coisas, ou ter alguém ali com um pouco mais de sensibilidade e dizer: Jesus, para um pouco, a gente espera, tem alguém aqui com uma situação mais emergente, né? Tem aqui um SAMU chegando, né? Aquela coisa da emergência. Quem já esteve no hospital e está esperando é assim, você está na fila, de repente chega alguém, e aí toma a sua frente. Alguém poderia ter usado essa filosofia do SAMU, né? Falar: Jesus, tem alguém aqui que a emergência é maior, vem para fora, ou deixa entrar, abre aí, não, né? Aquela coisa, dá um buzinaço aí, faz a coisa abrir. Mas não, uma insensibilidade coletiva. Religiosos estão ali analisando e ninguém para perceber. Normalmente, essas casas não tinham uma cobertura muito fixa, até por causa de uma questão de tempo, algo agrícola, e tinha sempre uma escada disponível. Eles provavelmente pegam essa escada e começam a duplicar a energia, para que esse homem pudesse ser visto por Jesus. Eles não tinham a certeza que alguma coisa aconteceria, mas eles gostariam muito que Jesus percebesse a real situação daquele homem. E é sobre isso que eu queria falar com vocês primeiramente, sobre essa disposição solidária, essa disposição em ajudar, de facilitar o caminho dos outros, de ser uma ponte entre a carência, as dificuldades de alguém e o Cristo, o Messias, o Redentor da história, em ser um instrumento, uma flecha que aponta o caminho para os outros. Eu diria que esse senso de ser uma oração respondida para o mundo, sabe aquele negócio de alguém ora, e como Deus responde? Através da gente. A gente se apresentar para alguém dizendo: eu sou a resposta da sua oração, amigo. Você orou precisando de uma provisão? Eu estou aqui. Eu conversava com alguém essa semana, e essa pessoa compreendeu a beleza de ser uma oração para Deus na vida de alguém, uma resposta disso, diante de uma necessidade que alguém vivia, e ela ficou sabendo, não só ficou sabendo, mas foi profundamente incomodada pelo Espírito, a tal ponto de entregar o seu tempo, a sua energia e os seus recursos para mudar a situação na vida de alguém. Esses homens nos ensinam isso, essa capacidade de ter sensibilidade para a dor do outro. Quando a salvação não é um bem individual, eu não estou aqui para fazer bem para mim, eu estou aqui para fazer bem para o mundo. Eu não estou aqui para salvar unicamente a minha vida, eu estou aqui para salvar o outro. Eu estou aqui para que de alguma forma eu compreenda o sentido de pertencer ao reino, de tal forma que quando eu saio daqui, o bem que foi efetuado em mim aqui e agora, não fica em mim, ele se derrama na vida do outro. Essa capacidade de ser a imagem de Deus, que significa abençoar gente que se aproxima da gente. Porque me parece que hoje muitas pessoas compreendem a sua relação, a sua salvação, num processo de resolver a própria vida, uma espiritualidade extremamente egoísta, onde eu vou para Jesus para que eu e Ele juntos resolvamos a minha própria vida. E se a nossa vida ou a minha própria vida está resolvida, resolvido tudo está. A gente ora pela gente,
A gente vive a igreja por causa da gente. A gente vive espiritualidade cercado de um processo para resolver os nossos problemas, unicamente isso. E aí eu olho para um texto como esse e eu percebo a sensibilidade. Uma disposição. Pode desligar aqui por gentileza, que agora aumentou mesmo, Herbert. Que contraria os sentimentos egoístas, individualistas, que é uma marca do nosso tempo. Obrigado, Herbert. Olha como que melhora. E aí, toda a sua jornada e relação com Deus se baseia na busca da solução da sua própria vida. O máximo que a gente estende a nossa sensibilidade, compaixão e desejo de abençoar, muitas vezes é para os nossos laços familiares. Então eu olho para mim, olho para minha família, mas do portão para fora, eu não consigo ser uma oração respondida na vida de ninguém. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ver a igreja de um jeito diferente. A gente não está aqui para se salvar. A gente está aqui para salvar gente, para apontar caminho, para carregar a maca, para pegar a gente que está impossibilitada através das suas próprias forças, que está na sua maca da depressão, do luto, da dor, do pecado, das drogas, na sua maca do divórcio, na sua maca da incompreensão, da dúvida, do ateísmo, na sua marca da depressão, do abuso espiritual. Algum dia ela teve o desejo por estar em uma comunidade, mas entrou lá, um monte de inverdade, de mentira foi colocada sobre a sua cabeça, e ela saiu dizendo, nunca mais eu entro. Pegar essa pessoa que carrega, que está sendo conduzida por essa marca existencial e dizer, vem cá, você não consegue ir, mas eu te levo. E a gente vai salvando gente a partir de uma disposição solidária, amorosa, carregada de compaixão. Essa capacidade de conseguir ter a percepção da dor dos outros, de ser alguém que as pessoas podem contar quando as coisas não vão bem. De ser um ombro que suporta a maca da dor do outro. De ter um braço, mesmo que muitas vezes com dificuldade, mas tem a disposição de segurar. E se não está para fazer isso sozinho, chame alguém. Chame o outro. Não é um homem, são 4, porque é um peso enorme, é algo impossível de se fazer sozinho. Então chame uma comunidade, chame outras pessoas para colaborar no seu processo de ir salvando gente, de ser resposta de Deus na vida dos outros, de ser um carregador de marcas, que vai aliviando o sofrimento. E como que a gente alivia sofrimento? Levando as pessoas ao encontro com Jesus. Essa ironia, que eu vou aliviando, mas eu não vou aliviando porque eu tenho força, habilidade, capacidade e energia para fazer isso. Eu vou aliviando porque eu vou conduzindo essas pessoas a um encontro com o Evangelho. Elas vão sendo aliviadas e vão sendo resolvidas na sua dor, no seu processo de sofrer, na sua angústia, na sua limitação, não porque elas encontram na gente todas as respostas para a sua vida, mas elas vão começando a compreender que nele todas as perguntas são respondidas, todas as dores são resolvidas, todas as angústias são arrancadas.
É esse processo que ao mesmo tempo a gente é responsável por conduzir, mas a gente não é responsável por tirar a pessoa do seu sofrimento, porque não há em nós a capacidade de fazer isso. Perdão, por exemplo, que é o assunto dos religiosos, quem pode dar? Toda pessoa só consegue perdoar e só é perdoada por causa de Deus. Está aqui. Isso daqui é perdão. Por que a pessoa é perdoada? Por causa disso. Não é por causa de homem, não é por causa de uma disposição humana, não é porque a gente entendeu filosoficamente o poder do perdão, não é porque a psicologia diz que o perdão pode resolver, não. Todo mundo só consegue perdoar por causa de Deus, porque foi perdoado por Deus, e perdoado por Deus a gente começa a compreender que a gente vai perdoando, porque a gente pecou muito mais e Ele mesmo assim nos perdoou, então eu não tenho condições de não perdoar, então eu perdoo por causa de Deus, eu perdoo por causa da cruz, eu perdoo por causa de um grande perdão recebido diante de uma grande dívida, e isso é graça, e por causa disso eu vou perdoar. Então todo mundo que perdoa, perdoa porque Deus existe. É isso que Jesus vai dizer. Quando chegam para ele e falam, o que é mais fácil? O homem está aí, e você está dizendo que ele está perdoado, está falando assim, vocês não conseguiram compreender que ele só pode ser perdoado por causa de Deus, e o perdão se derramará sobre ele por causa do Senhor. Então a gente perdoa, desde as relações mais íntimas, de sofrimento, de dor que a gente sofre, e a gente perdoa quem nos feriu, por causa do Senhor. E Jesus vai nos dizer isso. E quando os religiosos ficam incomodados com esse perdão, jogado numa sala, um monte de gente, aquela loucura, Jesus olha e fala, vocês não compreenderam nada do reino. Porque a alegria de Deus está em perdoar. E porque a alegria de Deus é perdoar, perdoados estão os teus pecados. Há uma parábola que diz que quando um pecador se arrepende, tem uma festa na eternidade. O perdão é a alegria de Deus, ao mesmo tempo que é a insistência de Deus diante dos nossos erros e da nossa capacidade imensa de se perder. Quando a parábola das ovelhas nos mostra uma com desejo enorme de se perder, e ela se perde mesmo. Ela quer se perder, voluntariamente se perde, se entrega para a vida, vai para longe. E quando ela, quem sabe, deseja voltar, já não consegue encontrar o caminho de volta. Aí ela para. Porque a gente não volta para Deus porque a gente sabe o caminho. A gente só volta para Deus porque Ele vem encontrar com a gente quando a gente está perdido. A gente não tem capacidade de discernir o caminho. Quando o caminho se estende é porque Ele fez o caminho até a gente. E aí o pastor sai deixando as 99 e vai, diz, até encontrá-la. Esse amor alegre e intenso de Deus em perdoar a gente. Até essa coisa da insistência do pastor que busca, diante dessa incapacidade nossa de viver perto dele pelas nossas próprias forças. Você acha que você está aqui porque você conseguiu, diante de uma energia enorme, permanecer de pé, enxertado na videira, aos pés do mestre? Que bobagem, amigo. Você está aqui porque Ele te trouxe até aqui. Nem a sua fé é instrumento seu. Nem a fé que você possui é algo que você conseguiu produzir. A fé que você tem, que te sustenta, que te faz orar, perseverar, é graça de Deus, é presente de Deus para a sua vida. E a alegria de Deus está em perdoar pessoas.
Se a gente pudesse, de uma maneira poética, dizer o que faz Deus sorrir, seria dizer que Ele sorri quando perdoa. E quando Ele perdoa? O tempo todo. Porque no ato de maior crueldade que estava sobre Ele, onde Ele poderia dar um brado de vingança, Ele poderia fazer isso, e Ele tinha toda a razão humana para fazer. Ele olha e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não conseguem discernir os seus atos. Mesmo na nossa insanidade, na nossa loucura, quando a gente deveria receber todo o juízo de Deus, o que Ele fez? Perdoou. E em Jesus, todos os pecados foram perdoados da nossa história. E aí Ele chega e diz: eu resolvo o seu problema eterno e o seu problema circunstancial. Eu sei qual é o seu maior problema, é o seu pecado. Por isso que quando eu olho para você, eu não te dou um emprego, eu digo primeiro que você precisa compreender a redenção, o perdão. Antes de você sair da sua depressão, compreenda o seu problema mais profundo, mais intenso, que é o seu pecado. Você é um erro. Você não tem forças para solucionar o seu grande problema. Então primeiro eu te perdoo, e depois eu resolvo os seus problemas circunstanciais. Depois eu te tiro da maca. Depois eu te faço andar. Depois eu te dou um emprego. Depois eu te dou novamente paz no seu lar, restauro as relações familiares. Mas primeiro compreenda que um Deus que só resolve problemas circunstanciais não está interessado em salvar a sua vida. Esse Deus você pode encontrar na esquina, quem sabe oferecendo a Ele uma oferenda qualquer, comprando, achando alguém que fala em nome dEle, e aí você dá uma grana e Ele resolve o seu problema, traz um amor, sei lá, você pode encontrá-lo por aí. Mas o Deus do Evangelho é um Deus que primeiro trata com seriedade o nosso grande problema. Se eu começar a pregar aqui o tempo todo que Deus estará resolvendo seus problemas circunstanciais, chega até mim e fala que eu não estou cuidando do jeito que eu deveria cuidar. Porque o nosso maior problema é o nosso pecado. E Ele resolveu isso. E a partir disso, os nossos problemas circunstanciais vão sendo resolvidos dia após dia. Hoje é o dia que a gente chega diante da mesa, do pão e do cálice, que nos mostra o grande perdão de Deus. E a partir disso, a gente passa a viver e crer que Ele vai estar resolvendo os detalhes da nossa vida. E a gente não será mais carregado, mas a gente vai começar a carregar. A gente não vai mais viver na maca, mas a gente vai viver de pé. A gente não vai ficar mais orando para Deus resolver a nossa vida, mas a gente vai ficar dizendo para Deus qual o problema de qual pessoa que Ele quer resolver, e Ele pode nos usar. Eu não vou mais sair da vida pedindo para que Deus faça alguma coisa por mim, mas eu vou chegar com Deus e vou dizer: e aí, Deus, qual é o problema que a gente vai resolver junto hoje? Eu não vou mais chegar para Deus e ficar dizendo os meus dilemas, mas vou dizer a Deus: Deus, quais são os dilemas das pessoas que resolveremos juntos? Eu não vou ficar mais pedindo para que Deus fale comigo, mas vou dizer para Deus: Deus, com quem nós vamos falar juntos do Senhor? Com quem o Senhor quer se comunicar?
Porque eu já não sou mais alguém que estou numa maca porque perdoado estou. Eu já sou alguém que vivo carregando os outros na sua maca. Porque o Evangelho entrou na nossa alma, nos deu a sensibilidade, e a gente já não vive mais para as nossas coisinhas, nós vivemos agora para resolver o problema do mundo. Nós somos o amor de Deus estampado na terra, e a gente está à procura de marca. Se eu não conseguir carregar sozinho, eu chamo um irmão. Falo, amigo, tem uma marca que está pesada, dá uma mão, deixa ele te ligar. Tem uma situação conjugal aqui que a coisa está pegando, dá uma mão. Tem um jovem aqui que a maca dele eu não consigo carregar sozinho. Chama 2, 3, chama a comunidade. E a igreja vai, na sua intencionalidade, no seu esforço, no seu recurso, no seu tempo, trazendo gente para Jesus, para ser perdoada, para ser perdoada, para ser perdoada e para ser perdoada. Amém? Dá para sair da maca e deixar com que uma seja colocada nos seus ombros. Dá para ter ouvidos sensíveis, olhos sensíveis, coração sensível, lábios sensíveis. Dá para parar de olhar para o umbigo e começar a olhar para fora. Dá para ser irmão de alguém. Dá para amar alguém. Dá para fazer o bem para alguém. Viva para isso. Viva para isso. Ele vai cuidar de você, amigo. Deus vai cuidar de você. Descansa. Ele está em você. Você e Deus se tornaram a imagem do Filho refletida em você, como resposta para a angústia do homem, para as suas dores e para os seus sofrimentos. Que essa igreja aprenda com esses 4 homens, aprenda a perdoar, aprenda a entender que perdão só recebe por causa de Deus e só se doa por causa de Deus. Que a gente está aqui para apontar caminho, para conduzir gente até Jesus e fazê-lo verdadeiro no coração de quem sofre. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e colocar-se em pé.